Abacuque capítulo 3. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Ainda que a figueira não floresce, nem há fruto na vide, o produto da oliveira mente, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas foram arrebatadas do aprisco, e nos currais não há gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Vamos e te bendizemos por essa palavra. Queremos pedir ao Pai que o Senhor possa abençoar cada pessoa que adentrou nesse santo lugar, possa falar a cada vida, a cada coração, segundo a tua santa vontade, segundo o teu santo querer, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, vem ser com essa pessoa que adentrou nessa santa casa, angustiado, triste, abatido. Meu Pai, em nome de Jesus, enfermo, que o Senhor possa estar manifestando a tua bênção, a tua cura, a tua alegria. Em nome de Jesus, a tua restauração, para a glória do teu nome e o louvor do teu reino, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, é interessante que o profeta Abacuque também passou por um momento difícil, um momento de esgotamento espiritual. É a sequência de nossa série, e o nosso tema nessa noite é quando a solução não está naquilo que pensamos. E ele passou por um momento difícil, muito difícil. Abacuque, ele estava acostumado a ver um Deus que agia de uma forma diferente. E agora a sua nação, o seu país está passando um momento difícil, um momento terrível, um momento de muito desespero. O seu povo estava vivendo uma perversão moral, um pecado terrível, abertamente. O seu povo estava sendo muito oprimido, principalmente os pobres. O povo começou a adorar ídolos. A corrupção moral e existencial tomou conta de tudo. Estava vivendo um momento difícil a nação de Judá. E para completar a situação, parece que os babilônicos saíram e deram de encontro com Jerusalém, destruíram Jerusalém. Alguns foram levados cativos. Havia uma angústia muito grande, havia uma decepção muito grande. O rei Jeoaquim era alguém muito corrupto. E para piorar a situação, a nação invadiu Israel. O povo viu que a Síria destruiu o reino do norte, e nem mesmo assim voltou-se os olhos a Deus. Então Abacuque fica em um momento de desespero, porque ele não entende essa situação terrível de decadência moral, espiritual e corrupção política. Ele estava triste demais, e ele orava, buscava a face de Deus, e parecia que Deus não respondia a sua oração. Ele subiu em uma torre de vigília e disse assim: eu vou ver aqui Deus agir, e ele não via a ação de Deus. Parecia que Deus não ouvia a sua voz, porque aos olhos de Abacuque, nenhuma resposta havia de Deus para a sua vida, para a situação de Israel. Então ele está agora decepcionado com tudo, decepcionado com o povo, com os governantes, decepcionado com Deus. Ele está vivendo
um esgotamento espiritual, porque ele não compreende a ação de Deus, ele não entende o que Deus está fazendo, ou o que Deus não está fazendo, né? Ele não compreende isso, e ele entra em desespero, porque ele está acostumado a ver um Deus poderoso, que age com poder, um Deus de misericórdia, um Deus que pune a corrupção, um Deus que pune o pecado, um Deus que pune a idolatria, um Deus que age de uma forma extraordinária para com o seu povo, um Deus que responde à oração, e ele não tem entendido isso, e nem tem escutado a resposta de Deus de forma imediata, e ele fica desesperado quando a solução não está naquilo que pensamos. Quantas vezes você tem buscado e orado ao Senhor? Quantas vezes parece que Deus não ouve a sua voz? Parece que Deus não ouve a sua oração? Quantas vezes você clama a Deus e parece que Deus não te responde? Quantas vezes você não sente nem a presença de Deus? Está vivendo um momento tão difícil da sua vida, e uma crise tão grande, seja ela de qualquer natureza, e você não consegue sentir mais a presença de Deus, a ação de Deus, o cuidado de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus consolando, confortando. Quando a solução não está naquilo que pensamos, ou na forma que achávamos, ou achamos que Deus deve agir. E quando Deus conversa com Abacuque, depois de muito tempo, ele faz uma oração, dizendo: Senhor, tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Tenho ouvido tudo que o Senhor tem falado, e temo diante da tua presença, diante da tua palavra, diante do seu pronunciamento, diante da tua ação. Eu temo ao Senhor, eu estou alarmado, estarrecido, porque ele não compreendia um Deus que agia de forma diferente. E Deus diz a ele: Abacuque, eu que levantei os babilônicos. Abacuque, eu que mandei eles escravizar o povo, oprimir o povo, foi eu. Abacuque não compreendia essa verdade, essa realidade, que Deus estava agindo dessa forma, usando um povo, e ele dizia assim: olha, Abacuque, eu vou destruir esse povo. E ele, quando escuta isso, ele fica com um temor muito grande diante desse Deus, que ele imaginava que não estava nem aí para nenhuma situação. Até quando, Senhor? Vou orar. Até quando eu vou orar e o Senhor não vai responder nada? Eu me sinto alarmado em compreender que o seu governo é sobre tudo e sobre todos. Então eu temo ao Senhor. Eu temo ao Senhor porque eu sei que o Senhor não está alheio à situação da história do povo de Judá. Eu temo ao Senhor porque eu sei que o Senhor não está alheio a nada. Todas as ações que acontecem, mesmo de ruim, aparentemente, o Senhor está dirigindo. Sabe o que ele compreendeu? Que Deus estava no controle, na ação, dirigindo tudo, agindo tudo, segundo a sua santa vontade, segundo o seu santo querer, segundo lhe apraz. E por isso, esse homem que começa uma oração com raiva, com choro, com pranto, transforma em um louvor a sua oração, quando ele diz: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, ainda que nos currais não haja gado e o produto da oliveira minta, ainda que não haja mantimento,
Todavia eu me alegrarei no Senhor, eu temerei esse Deus que é a minha fortaleza, é o Deus que me sustenta, é o Deus que me guarda. Ele começa a louvar a bondade de Deus e temer o Deus que age. Talvez você está aqui e não tenha compreendido a ação de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua cidade, no seu país. Entenda que Deus está no governo, acima dos nossos governantes, bons ou ruins. Deus está no controle, Deus está no governo de tudo, na direção de tudo. Ele tem todo o domínio. Ele age segundo lhe apraz, segundo Ele quer. Há solução em Jesus Cristo para a sua vida. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a esperança venha acabar, em Jesus há solução para a sua vida, em Jesus há solução para você, em Jesus há solução para a sua família, em Jesus. E Ele compreende isso diante de ti, ó Deus, que é um Deus que julga, que é um Deus que dirige, que é um Deus que coordena, que é um Deus que trabalha diante da tua ação. Eu temo, Senhor. Eu respeito a Deus. E eu me sinto alarmado com a sua ação, com sua forma de agir. Ele teve humildade de entender que Deus que dirige tudo. E a vontade de Deus é a melhor para a nossa vida. E muitas vezes passamos por diversas situações que não compreendemos isso. Mas é necessário você compreender que a vontade de Deus é a melhor para você. E Deus dirige a sua vida. É Deus que dirige a sua história. É Deus que dirige o nosso país. Que parece tão parecido com a nação de Judá. Onde há pecado aberto. Onde há adoração de ídolos. Onde há opressão aos pobres. É necessário que possamos acreditar que Deus está no controle de tudo. Que Deus age. E que por mais que achamos que não há esperança de mudança, Deus age na história e Ele pode mudar e transformar tudo. Sabe, meus amados irmãos, Ele pede por avivamento porque Ele sabe que aquela nação não está precisando de um novo rei. Ele pede por avivamento porque Ele compreende que aquela nação, a solução para aquela nação, não está em pessoas, mas está em Deus. Ele compreende que é só Deus que pode transformar a natureza do ser humano. Ele entende que é só Deus que pode mudar, que é só Deus que pode reverter toda e qualquer situação. Ele compreende isso. E Ele diz isso, que Deus é que fortalece, é a sua fortaleza. E Ele canta esse Deus por causa disso. Então, Abacuque diz bem assim: aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, em nome de Jesus. Traz um avivamento, traz uma mudança. Aviva, Senhor, Judá. Transforma cada cidadão, cada pessoa. Traz um avivamento. Traz a tua presença de forma grandiosa, magnífica, onde todas as pessoas vão experimentar do Senhor e da tua glória, e da tua majestade, da tua direção, da tua condução, do teu agir. Aviva, Senhor, a tua obra. E eu fico imaginando que a igreja esquece de orar assim. Eu fico imaginando que a igreja tenta resolver tudo de várias formas. E a solução para a sua vida está em um avivamento de Deus, em sentir mais a presença de Deus, em experimentar mais Deus, em ouvir mais Deus, em seguir mais Deus, em viver em santidade, em novidade, em retidão, em adoração diante de Deus. A solução de nossa nação
está em um avivamento espiritual, aonde há transformações verdadeiras e genuínas de vida, aonde o milagre de Deus opera nos corações, na mente, nas ruas, nas praças e nas igrejas. Precisamos orar: aviva, Senhor, a minha vida. Precisamos orar: aviva, Senhor, a minha cidade, aviva, Senhor, o meu estado, aviva, Senhor, o meu país, para que as pessoas possam ver Deus, sentir Deus, para que Deus possa trazer esperança, para que Deus possa trazer justiça, para que Deus possa trazer perdão, para que Deus possa trazer transformação, para que Deus possa expulsar a corrupção e dar governantes abençoados. Sabe? Em uma versão diferente, eu quero que você leia comigo. A oração de Abacuque está assim. Vamos lá? Realiza. Abacuque ora assim: realiza de novo, Senhor, em nossa época. Faça conhecido em nosso tempo. Quando Abacuque ora assim, a sua mente está na história de Israel, em especial na história de Judá. Judá vinha de um declínio moral muito grande, com o rei Manassés. De repente começa a reinar alguém com 8 anos de idade, chamado Joás. E ele vê que Joás começa a reinar e começa a mudar tudo. Ele tinha uns assessores extraordinários. E quando Joás começa a reinar, Joás traz paz. Aos 16 anos ele tem um encontro com Deus, começa a ter uma vida de oração, de transformação. Ele consegue de volta aos estatutos de Deus, o livro da lei, a Torá. E ele começa a estudar aquilo e passar para todo Judá. Há uma reforma religiosa acontecendo. Há um sacerdote chamado Elquias, um homem cheio do poder de Deus, da unção de Deus, pai de Jeremias, do profeta Jeremias. Abacuque vê tudo isso acontecer em Judá, algo extraordinário no passado aconteceu. Houve uma reforma magnífica. Joás, diante de Deus, rasga suas vestes continuamente em sinal de arrependimento. Retira da nação tudo que desagrada a Deus. Quebra as estátuas, corta os bosques, onde se fazia oferendas. Josias, reforma de Josias. Levanta e estabelece o culto a Deus. A nação começa a buscar a Deus, há uma reforma religiosa, política. A nação começa a experimentar o que é servir a Deus, a bondade de Deus, e durante vários anos, Josias, juntamente com Judá, experimenta a bondade de Deus, a manifestação da graça de Deus, do avivamento, da reforma, da volta a Deus. E ele agora olha para a sua nação com um novo rei. Joás já tinha morrido, chamado Jeoaquim, que a primeira coisa que ele faz é prender Jeremias no calabouço, queimar a Torá, todos os princípios, todos os pergaminhos da lei. O que ele faz é cultuar a outros deuses e levar a nação a isso. E aí Abacuque ora dizendo: Senhor, aviva de novo. Traz de novo o tempo de Joás. Traz de novo, ó Deus. Traz de novo uma reforma religiosa, onde haja uma volta à tua palavra, à tua verdade, à tua lei, aos teus princípios.
onde o povo volte à tua palavra, à tua verdade. Faz isso de novo. Aviva, Senhor, a tua obra, através da tua palavra, da manifestação da tua lei, da manifestação da tua justiça. E nós confundimos avivamento. Abacuque não. Nós achamos que avivamento está em barulho, em gritos. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz: onde prospera a heresia, não existe avivamento. Avivamento deve acontecer através da palavra de Deus como centro da vida, da história, que dirige, que norteia. Então Abacuque compreende e experimentou e viu com seus olhos o que é um avivamento, o que é uma reforma, o que é uma transformação, o que é ser uma nação abençoada. Então ele diz: aviva, Senhor, a tua obra, que possamos voltar aos seus princípios, aos seus estatutos, que haja arrependimento verdadeiro, não só de rasgar as suas vestes, mas que o povo possa rasgar o seu coração diante de Deus, possa chorar, possa clamar, possa jejuar. Você quer avivamento? Você quer transformação social? Você quer ver transformação do homem integral? É necessário que você possa ser um agente do avivamento. Alguém que ora por avivamento, mas alguém que vive princípio da palavra de Deus, vive a verdade de Deus. Alguém que chora, se arrepende de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Alguém que confessa a Deus os seus pecados e abandonam. Alguém que retira da sua vida tudo aquilo que desagrada a Deus, que macula a santidade de Deus, que vai de encontro à verdade e à vontade de Deus. Aviva, Senhor, a tua obra. Realiza de novo, Deus, em nossa época. Realiza de novo, Pai, as mesmas obras que o Senhor fez. Faz conhecida em nossa geração, que possamos experimentar um avivamento. Mas não há possibilidade de avivamento sem palavra de Deus. Não há possibilidade de avivamento sem arrependimento. Não há possibilidade de avivamento sem choro, sem abandono de tudo que desagrada e te distancia de Deus. Você precisa de avivamento. Você precisa conhecer mais Deus. Você precisa experimentar mais Deus. A nossa igreja precisa disso. A nação precisa disso. Quem vai ouvir essa mensagem pela internet, você também precisa de avivamento. A nossa cidade precisa de avivamento. Mas eu fico imaginando onde estão as pessoas que dobram os seus joelhos e abrem os seus corações diante de Deus, reconhecendo os seus pecados, retirando tudo o que desagrada a Deus, vivendo uma vida de obediência ao Senhor, na certeza que por mais que tenha transtorno econômico, financeiro, político, por mais que haja falta, você pode transformar a sua situação em alegria, porque todavia me alegrarei no Senhor, que és a minha fortaleza. Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na videira, eu posso me alegrar no Senhor. Eu posso me alegrar em Deus, que pode mudar toda e qualquer situação. Faz de novo, na nossa época, faz no presente, faz no futuro, como o Senhor fez, ó Deus. Como o Senhor fez na Coreia do Sul, como o Senhor fez no século XVIII. Traz de novo avivamento. Avivamento para a nossa nação, para que haja transformações. É necessário que o avivamento comece em você. Você está disposto a receber esse avivamento? Leia mais a palavra de Deus.
Confesse a Deus os seus pecados, abandone, retire tudo aquilo que te impede de experimentar mais da presença de Deus, de ter um encontro com Deus. E certamente Deus vai te abençoar.